Já pararam para pensar que às vezes a história pode esconder parte importante da vida de uma pessoa, não mudando o que ela fez, mas mudando a forma como ela é lembrada? Foi isso que aconteceu com Machado de Assis. Todo mundo conhece os livros dele, mas nem todo mundo conhece a história por trás. Machado nasceu em 1839, no Rio de Janeiro. Veio de uma família bem simples. O pai dele era pintor de paredes e a mãe era lavadeira. Ele não teve muitas oportunidades de estudar, mas isso nunca fez com que ele desistisse dos seus sonhos. Muito pelo contrário, ele era muito curioso, gostava de ler e aprendeu grande parte do que sabia sozinho. Com o tempo, todo esse esforço fez dele um dos maiores escritores da literatura brasileira. Ele escreveu obras que até hoje são muito conhecidas, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Além disso, ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Mas, mesmo depois de ele conquistar tudo isso, uma parte da sua história acabou sendo escondida. Machado de Assis era um homem negro e, durante muitos anos, sua imagem foi retratada como se ele fosse branco. O nome disso é branqueamento literário. Esse tipo de preconceito existe até os dias de hoje, porque as pessoas negras têm que provar de todas as formas que são capacitadas, e muita gente não aceitava que um dos maiores escritores do Brasil fosse negro. Hoje, conhecer a verdadeira história de Machado de Assis é refletir sobre dezenas de artistas que, como ele, tiveram sua identidade apagada. É entender que talento não tem relação com a cor de pele e que a história de artistas como ele merece ser contada do jeito certo. Assim, além de lembrar de um grande escritor, a gente também ajuda a valorizar a identidade e a contribuição da população negra para a história e para a cultura do nosso país. Também é importante lembrar que Machado de Assis não ficou conhecido apenas no Brasil. As suas obras são lidas e estudadas em vários países, e muitos especialistas o consideram um dos maiores escritores da literatura mundial. Mesmo tendo enfrentado dificuldades desde a infância, ele conseguiu transformar sua realidade por meio do conhecimento, da leitura e da escrita. Isso mostra que a educação e a cultura podem mudar muitas vidas. Além de que, quando falamos sobre Machado de Assis, a gente não diminui as conquistas dele por falar sua identidade racial. Pelo contrário, estamos contando a história completa e reconhecendo que ele era um homem negro. É reconhecer os desafios também que ele enfrentou em uma sociedade marcada pelo preconceito. E entender que suas conquistas tiveram ainda mais importância por causa desse contexto. Por isso, conhecer Machado de Assis vai muito além de ler seus livros na escola, ou estudar para uma prova. É compreender que a história precisa representar as pessoas como elas realmente foram. Quando a identidade de alguém é apagada, uma parte da nossa própria história também é apagada. Valorizar Machado de Assis é valorizar a diversidade e combater o preconceito, reconhecer a contribuição da população negra para a cultura do nosso país, e somente assim a gente pode garantir que as próximas gerações conheçam a verdade e aprendam a enxergar a história de forma mais justa e completa. A importância de Machado de Assis não está apenas em ter escrito grandes livros, mas na maneira como ele transformou a literatura em um espaço de reflexão e questionamento. Em uma sociedade marcada pela escravidão, pela desigualdade e pelo preconceito, Machado escolheu a escrita como forma de expressar ideias que levavam o leitor a enxergar a realidade de uma maneira diferente. Essa é uma das razões pelas quais sua obra pode ser entendida como uma forma de resistência. Já em seus livros, Machado utilizava a ironia, o humor e a crítica para revelar os problemas da sociedade brasileira. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele questionava os privilégios da elite e mostrava como a vaidade e o egoísmo influenciavam as relações sociais. Já em Dom Casmurro, ele faz o leitor refletir sobre a memória, sobre confiança e sobre a forma como julgamos as pessoas, mostrando que nem sempre existe uma única verdade. Em O Alienista, Machado ele discute quem tem o poder de decidir o que é normal e o que é diferente, levando uma crítica ao abuso de autoridade. Em Quincas Borba, ele aborda a ambição, o interesse e as consequências da busca pelo poder. E mesmo escritas no século XIX, essas obras elas continuam muito atuais,
porque elas trazem questões que ainda fazem parte da nossa realidade. E é justamente por isso que Machado de Assis continua sendo um dos escritores mais importantes da literatura brasileira. Suas obras permanecem presentes nas escolas, nas universidades e nas adaptações para diferentes meios, mostrando que a arte ela tem a capacidade de atravessar gerações e continuar dialogando com os novos públicos. Além disso, essa permanência ela também se relaciona com o tema do nosso trabalho, que é do navio negreiro ao camburão. Ao longo da história, a arte ela foi uma forma de preservar memórias. Além de preservar memórias, também denunciar injustiças e dar vozes a grupos que muitas vezes foram silenciados. A literatura de Machado de Assis, ela faz parte desse processo porque ela provoca reflexão, questiona as estruturas sociais e incentiva um olhar mais crítico sobre a realidade. O seu legado mostra que a resistência não acontece apenas por meio de protestos ou manifestações, mas também por meio das palavras, da cultura e do conhecimento. E por isso, sua obra continua viva e inspirando novas gerações e reafirmando o poder transformador da arte. Agora eu vou falar um pouco sobre 3 obras importantes de Machado de Assis, que são O Alienista, Yaya Garcia e Helena. Cada uma dessas obras, que são 3 livros, eles apresentam características marcantes da escrita do autor e ajudam a entender o porquê que ele é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. Bom, a primeira obra que eu vou mostrar é esse livro aqui. O nome do livro é O Alienista. Ele é um dos livros mais importantes de Machado de Assis. Nele, o autor acompanha um médico, Simão. Esse médico, ele cria um hospício para ajudar a estudar a loucura. E ao longo da história, ele passa a internar cada vez mais pessoas, fazendo com que o leitor questione quem realmente é e quem realmente não é louco. Essa obra ela é importante porque ela critica a sociedade, o abuso da ciência e o poder, usando muita ironia e muito humor, o que marca muito a escrita de Machado de Assis. O próximo livro que eu vou falar vai ser o livro Yaya Garcia. É esse livro aqui. Esse livro ele é um romance muito importante porque ele mostra a evolução da escrita de Machado de Assis. A história dele aborda temas como amor, interesses, amadurecimento e diferenças sociais. E além disso, o livro revela como o autor já analisava o comportamento humano e o sentimento das pessoas. Além disso, também analisava características que se tornariam ainda mais fortes em suas obras posteriores. A última obra que eu vou mostrar também é um livro e se chama Helena. Esse livro aqui. Helena é um dos romances mais conhecidos de Machado de Assis também. Essa obra, ela conta a história de uma jovem. Essa jovem passa a integrar uma família após ela ser reconhecida em um testamento. Durante essa narrativa surgem diversos conflitos, segredos e dilemas familiares, mas esse livro ele é muito importante porque ele trata de temas como preconceitos, relações familiares e posição social, mostrando a habilidade de Machado de Assis em construir personagens complexos e cheios de emoções.